Mulherada, sejam todas bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Mentes Criadoras. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, ela que é diretora criativa do maior podcast de Foz do Iguaçu, que é o Guarda Volume, a Márcia Pompeu. E hoje ela vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre a história dela, a trajetória, os desafios de trabalhar no digital, nos bastidores de um podcast tão grande. Márcia, muito obrigada por estar aqui hoje, é uma honra te receber. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito produtiva para muitas mulheres que estão nos acompanhando e nos assistindo. E muito obrigada, viu, por estar aqui, por aceitar esse convite. Que isso. Boa tarde, Dani. Boa tarde, pessoal que está em casa. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, por ser a primeira convidada do seu podcast, que para mim já tá no topo, já é sucesso, já gostei. E quero já de antemão dizer que eu sou muito feliz de ter você na minha família. Ah, obrigada, eu também. Pra quem não sabe, a Dani é minha nora. E eu sou muito feliz por isso, muito grata a Deus. Então já vou deixar dito isso. E é isso aí, vamos pra cima. Eu também fico muito feliz em fazer parte dessa família tão abençoada. Márcia, conta um pouquinho pra gente como que foi o início do Guarda Volume. Então, o início do Guarda Volume. Essa história, eu tenho que contar ela em duas etapas, né? Porque o podcast, o Guarda Volume, ele não nasceu de mim, não é uma criação minha. Eu faço parte hoje e eu também fiz parte lá do início, mas ele é uma coisa assim, que nasceu do Magno. O podcast é dele, tem a cara dele, é para ser uma coisa, foi feito para ele, sabe? E a gente, é lógico que em algum momento vai pegando a minha cara também. Pra quem não sabe, o Magno é marido da Márcia. Ele é meu marido e ele que é o host, né, do Guarda Volume. Então, começou lá em 2018, porque lá em 2018 ele trabalhava como músico, ele ainda é músico, mas naquela época era a única coisa que ele fazia, né, que ele trabalhava. E nessa época começou a fiscalização fechar os bares e restaurantes, então eu lembro que ele estava tocando num bar e veio a fiscalização e fechou tudo, levou os instrumentos dele, assim. Olha só. E daí ele foi descobrir que existia uma lei que era de 1964 ainda, uma lei da época da ditadura que proibia a música ao vivo nos bares e restaurantes. E aí o barulhinho tá me atrapalhando. Eu tenho esse problema, tá? Eu desfoco. Mas vamos lá. Aí ele começou um movimento de mudar a lei, de transformar a lei, de transformar em lei que os bares e músicas pudessem ter, bares e restaurantes pudessem ter música ao vivo. E deu certo, depois de muita luta, ele dar entrevista, brigar, fazer protesto, ir na Câmara de Vereadores, conversar com todo mundo. Deu certo, ele conseguiu. Ele não só ele, mas várias pessoas ali do meio artístico e também empresários do ramo, né, de bares, que fizeram essa lei se tornar realidade. Enfim, ele, depois disso, em 2021, ele teve alguns convites para ser candidato a vereador. E ele chegou a cogitar. Então, ele veio me perguntar o que eu achava. E eu fiz algumas perguntas para ele, porque eu acho, assim, que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter um motivo, tem que ter um propósito. Você tem que estar sabendo para que você vai fazer aquilo. Então, eu não queria que ele abraçasse isso, assim, para nada, né? Então, eu perguntei para ele, o que você quer com isso? Você quer salário? É o quê? Não é salário, porque ele já ganhava bem com a música. Então, o que é? É por causa dos outros? Não, ele falou, é porque eu quero ter voz, eu quero falar, eu quero, né, poder
sei lá, fazer alguma coisa, assim, que seja algo maior. E aí eu falei, então por que você não abre um canal no YouTube? E eu falei isso porque já era algo que eu tinha vontade, mas eu nunca acreditei que isso pudesse ser possível. E ele abraçou, ele na hora, o olho dele brilhou, e ele falou, é verdade, eu vou montar um podcast. Eu falei, o que é podcast? Eu não sabia o que era podcast, eu tava pensando num canal, né? Sim. Daí, enfim, no outro dia, ele já decidido, já resolveu tudo, já tava com o podcast pronto. E foi um marco, porque foi bem na época do aniversário dele. No dia do aniversário dele, ele abriu o canal. Olha só, que legal. E o primeiro podcast foi em dia 29 de abril, e o aniversário dele é 27. E ali ele começou, ele chamou uns meninos que sabiam mexer com live, né? Porque ele não sabia, ele sabia algumas coisas, porque é músico, mas para mexer com live. E aí ficaram esses meninos 6 meses com ele, mas depois cada um seguiu seu caminho. Aí ficou só ele e o Rafa. E aí ele, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? E aí o meu filho, que já estava ali acompanhando nos bastidores sempre, né? O Ricardo, sempre acompanhando ali, se dispôs, falou, olha, se você quiser eu posso fazer o podcast. Aí ele, então tá, bora. E foi. Daí o Rick ficou 6 meses ali, aprendeu, porque ele também não sabia nada, né? Mas aprendeu, foi atrás, buscou. E depois ele precisou fazer faculdade. Ele precisou ir para a faculdade e tinha que dar prioridade para isso. E daí o Magno ficou de novo sem fica naquele dilema, né? E agora, o que eu vou fazer? Tô de novo sem ninguém. E eu já me ofereci, porque eu vi que ele estava precisando de ajuda naquele momento. E eu não participava de nada antes. Eu até, inclusive, eu tinha medo de entrar no estúdio. Porque eu tinha... Dá pra dizer, assim, que era uma fobia de câmera. Olha. Eu tinha medo, eu não conseguia não falar nem pensar, mas eu não conseguia chegar perto de uma câmera. Tinha um bloqueio, assim, e então eu nem participava de nada. Mas ali, nessa época, eu já estava ajudando com o Instagram, o Instagram do Guarda Volume, mas eu nem me colocava lá. Eu lembro que uma vez foi o Digão do Raimundos lá, e eu queria muito ver ele. Só que para mim ver ele, eu tinha que ir lá. E aí eu fiquei na porta olhando ele, assim, né? Porque ele tava já fazendo podcast e tal, e eu fiquei... Não sei, eu tinha isso, sabe? Eu tive que... Depois que eu precisei fazer um esforço muito grande para poder entrar nesse meio, sabe? E precisei mesmo me forçar a seguir com isso, porque eu tinha mesmo esse bloqueio. Aí eu comecei ali, então, em 2022, eu comecei a fazer as transmissões. Aprendi, né? Falei, olha, se dá pra mim fazer, vou fazer. E aí o Rick me ensinou, é isso aqui que você tem que fazer e tal. E beleza, fui. Assumi, peguei pra mim, né? E ali começou, então, o trabalho de transmissão. Que até hoje, na verdade, quem faz já é o Theo, que é o meu outro filho, que já tá começando também. Olha, que legal. Já tá iniciando aí. Então, é um projeto totalmente familiar, né? Mas, e hoje a gente tá assim. Mas aí, o que eu falo? Que a outra etapa é a minha, né? Que eu comecei... eu fiz publicidade e propaganda lá nos anos 2000, comecei a fazer o curso, fiz 2 anos de curso. Para você ter uma ideia, na época eu apresentava trabalho com cartaz. Olha! Era cartaz de papel, assim, né? Nada a ver com hoje, não faz mais sentido. Hoje é tudo slides, né? Tudo, mas naquela época era assim ainda.
Então, como mudou, né? Só que eu não terminei o curso e depois outros problemas pessoais, problemas assim, financeiros e tal. O que aconteceu? Eu tive que começar a focar, né, digamos assim, na sobrevivência. Eu tive que começar a trabalhar para ajudar em casa. Então, o meu foco era esse. Então, comecei a trabalhar de vendedora e trabalhei muitos anos como vendedora, né, na loja da TIM, inclusive, do shopping. Só que lá em 2018, mesmo ano, olha só, eu estava bastante incomodada já. Porque eu pensei, eu não posso ficar nisso para sempre, eu preciso evoluir. E eu lembro do dia que foi uma virada de chave para mim, que eu estava na loja, sentada, esperando o cliente entrar, e eu fiquei em pé, fiquei observando as pessoas no shopping e pensando, gente, o que eu estou fazendo aqui? Sim, eu preciso fazer algo maior. E eu pensei, se um dia, olha o que me incentivou. Eu pensei, se um dia alguém perguntar para os meus filhos o que a sua mãe faz, o que eu quero que eles digam? Entende? Eu não quero que eles digam a minha mãe é vendedora de shopping. Não é nenhum demérito, não é isso. Não é que eu estou desmerecendo. Né, o trabalho que eu fiz lá, ou quem trabalha com isso, de forma alguma. Sim, eu também trabalhei muitos anos como vendedora no shopping. Sim, e foi muito bom, eu sinto saudade daquela época, mas não é isso, não é sobre isso. A questão é evolução. Eu precisava sair daquilo. E aí, como que eu vou sair disso? Então, comecei a buscar, e ali começou um processo, eu comecei a ler, buscar vídeos de pessoas, começou o algoritmo já, começou a trabalhar para mim. Então, assisti muitos vídeos ali que eu conheci o Thiago Nigro, essas influencers assim, sabe? E comecei a ler bastante e aquilo foi mudando a minha mentalidade. E também entrei num modo mais espiritual. Porque os livros que eu lia, por exemplo, Napoleão Hill, né, que eu li, que fez a minha cabeça girar 360, assim. Foi o Pense e Enriqueça. Todos os livros, eles falam que você tem que ter uma espiritualidade. Então, ali eu comecei a me conectar de novo, sabe? E comecei a acordar cedo, fazer uma oração, pedir para Deus, entendeu? E as coisas foram acontecendo. Demorou um pouquinho, o processo foi lento, porque cada pessoa tem uma forma de reagir, né, ao processo. Para mim foi mais lento, porque que nem eu falei, eu tinha um bloqueio, eu tinha muitos bloqueios, e ali começou um processo de desbloqueio de tudo. Então, eu nessa época aí, 2018 para 2019, eu pensei, o que eu posso fazer? Eu posso ser gerente, então, né? Qual que é o próximo nível? Gerência, então eu vou buscar isso. Fiquei 1 ano buscando. E sempre não. As meninas que eram gerentes, elas me ajudavam. Elas falavam, Márcia, eu quero que você seja gerente, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. E elas me passaram tudo durante 1 ano. Olha. Tudo, elas me ensinaram, elas falaram, a primeira Débora ficou 6 meses, ela falou, eu vou sair, daí eu quero que você fique no meu lugar. Ela me ensinou tudo. Quando ela saiu, entrou outra. Entrou a Priscila. A Priscila ficou 6 meses me ensinando, falando, eu vou sair, eu quero que você fique no meu lugar. Quando a Priscila saiu, de novo, não. Eu não consegui. E aí, eu recebi um não de novo, e aí eu parei e falei assim, quer saber? Vou partir para outra. Vou mudar a rota. Aí eu pedi para sair e pensei, o que eu posso fazer então? Eu posso empreender, né? É a única forma de eu conseguir evoluir, crescer, sem depender de alguém, vai depender só de mim. E aí, aquela coisa, você tem que começar com o que tem. Então, o que eu tinha na época? O que eu sei fazer? Eu sei vender celular, né? Então, eu vou abrir uma loja de celular.
E foi o que a gente fez daí, né? É aí que começou a nossa sociedade, eu e o Fer, eu e o Magno, é que eu chamo ele de Fer. Eu e ele, a gente começou a sociedade ali. A gente abriu a loja, começamos, então, ali a trabalhar na loja. Aí que veio em 2021, aliás, só para completar, a gente abriu a loja em 2019, em 2020 veio a pandemia. Nossa! Veio a pandemia. E aí a loja se tornou, assim, um buraco sem fundo de dinheiro, assim. A gente não tinha mais condições de manter a loja. E, ao mesmo tempo, o podcast estava acontecendo atrás da loja. E teve uma vez que foi também uma virada de chave, que veio um convidado para o podcast, que é uma pessoa muito famosa, assim, na música. Ele é baterista do Angra, o Aquiles. E ele ia vir para o podcast, só que ele só tinha um horário que era tarde. E o estúdio era atrás da loja. Como é que a gente ia fazer? A gente ia ter que fechar a loja à tarde. E a gente decidiu fechar a loja e fazer o podcast. Então, ali foi assim, foi simbólico, foi assim, nosso negócio é o podcast. A prioridade ali era o projeto de vocês. Isso. E dali pra frente, a gente já decidiu, então, que a gente ia fechar a loja e tal. Depois a gente fechou a loja e daí mudamos o estúdio, né? Viemos para esse lugar e aqui começou uma nova etapa. Então, a gente ia trabalhar só com isso. A gente ia fazer só isso. Aí eu já estava no podcast. E outro detalhe importante, como eu comecei com o marketing digital, digamos, eu não sabia nada, eu era zero, eu não sabia mexer com nada até 2021. Porque aí, como a gente estava com a loja estava mal das pernas. E eu precisava movimentar, e pós-pandemia, só tinha, assim, o pessoal falando, tem que ir pra internet, tem que ir pra internet. Então, eu tive que estudar. Mas eu estudei, a princípio, pra loja. Só que aí, eu comecei a perceber que o podcast também poderia crescer com a internet, assim, nesse nível de Instagram, de fazer corte. E aí eu comecei a usar esse conhecimento que eu fui adquirindo pro podcast. Então ali começou, entendeu? Aí eu comecei a estudar mais sobre podcast, sobre live, sobre como usar isso no Instagram e tudo mais. Então foi assim. E hoje a gente vê o quanto o Guarda-Volume cresceu, né? E é muito reconhecido aqui em Foz. É com certeza um portal, né? Um canal de comunicação muito grande e muito importante também para nossa cidade, né? Porque recebe muitas figuras, recebe muitas pessoas diferentes, né? Inclusive até algumas pessoas que são da política, né? Que é importantíssimo para a gente poder entender, né, a posição dessas pessoas e argumentar também, né? Isso. É um dos focos, assim, principais é trazer a... transparência, né? Mas trazer como é que a gente chama? Um pertencimento. Trazer isso, sabe, para a cidade. Então, o que a gente tenta trazer no podcast? Pessoas da cidade que contam histórias daqui, pessoas que trazem fatos da cidade, mas também a gente traz pessoas de fora, né? Isso é muito legal. Trouxe bastante humorista, políticos e tal. O nosso... ele não é nichado numa coisa só, ele abrange vários assuntos, mas assim, o foco maior é a cidade, é Foz. Sim. E nesses anos todos de podcast, Márcia, você já viu alguma coisa, alguma palavra, algum convidado que trouxe alguma coisa aqui na mesa que mudou o seu pensamento, que mudou a sua mentalidade? Olha... que marcou, assim, o seu dia? Teve vários, mas assim, teve um que foi muito especial, que foi quando veio o pessoal da Falcoaria. Inclusive, depois eu tatuei o Eric, eles trouxeram o Eric, que era
Ele já faleceu, mas ele era um falcão que tinha lá na falcoaria. E eles trouxeram aqui no estúdio. Olha! E foi sensacional. Foi uma experiência única, estar perto daquele animal, sabe? Uhum. Ele aqui dentro, ele trouxe uma energia que depois a gente ficou com aquilo ainda por dias, assim. E depois teve também a Sara, que trouxe histórias incríveis, assim, me fez mudar meu pensamento sobre pessoas em vulnerabilidade, assim, ela trouxe várias histórias, então foi muito legal essa vinda dela também. Sim, eu lembro desse episódio, foi realmente um episódio muito especial, muito marcante, né? Porque é um assunto pouco falado, né? Pouco comentado e muitas pessoas têm muito preconceito, né? Eu falo por mim também, porque quando a gente vê uma pessoa assim, nessa situação, a gente muitas vezes pensa, tá aí porque quer, né? E não é bem assim, e ela trouxe essa visão. Ela trouxe essa visão, né? De que a pessoa que tá lá, ela tem uma história também. Exatamente. E ela também, né? E a gente precisa ter mais esse olhar humano. Ela trouxe isso, escancarou, assim, demais. Sim. Márcia, e nesse período criativo, às vezes você tem algum bloqueio criativo? Ah, hoje não sei o que fazer, não sei o que colocar, não sei o que postar. Ah, direto. Né? Direto. E como que você lida com isso quando acontece? Eu tento dar uma respirada, né? Pegar um ar, fazer outra coisa. Uhum. E, assim, eu tento não ficar muito em cima disso, sabe? Eu tento fazer ali... eu tenho dias que eu trabalho bastante, mas aí chega a noite... Não, agora eu vou guardar aqui. Eu não quero mais saber de celular, de nada. É importante, né? A gente ter esses limites, né? Aham. Mas é isso, assim, nessa parte de bloqueio criativo, acho que é bem comum, né? Sim. E nesses anos todos de podcast, você já teve algum erro técnico aqui, algum problema técnico que aconteceu, que vocês tiveram que lidar ali na hora e de algum jeito foi engraçado, ou algo assim? Como que vocês lidam com isso? Geralmente, a gente lida de uma forma bem humorada, tá? Uhum. Porque... Hoje, eu estou mais tranquila em relação a isso. E o Magno, ele sempre teve isso, né? Sempre foi bem tranquilo. Então, a gente sabe que é live, que pode acontecer. Mas já aconteceu. Teve um Réveillon que deu tudo errado. A gente fazendo aqui a retrospectiva, deu tudo errado. E também teve já alguns episódios que parou a câmera. Assim, que o convidado, coitado, ele teve que ficar esperando para gravar, mas no final deu tudo certo. Sempre dá tudo certo no final. Sim, é comum, né? Aham. E, Márcia, o que mais te desafia nesse período? Edição, criação, a operação da live, a transmissão. O que mais desafia você? Disso tudo... o maior desafio é a edição, porque a edição você tá entrando em contato com a pessoa que tá do outro lado, né? Você precisa fazer essa conexão. Então é aquele seu trabalho que a outra pessoa vai ver, que ela vai... Então aquilo ali tem que ficar bom, tem que ser perfeito, digamos assim, e aquilo ali, então, me desafia bastante. É onde tá a alma, né? Onde a gente coloca a alma do guarda-volume, tá ali, tá na edição. Então, tem que ficar... Eu acho que é isso, porque a transmissão, assim, não tem segredo. Se você sabe fazer, você faz. A criação, assim, todo o processo do podcast flui, mas a edição é onde... tá o maior desafio. Em algum momento você já pensou em desistir do projeto do Guarda? Desistir dessa área de podcast? Já pensei. Porque lá, quando começou, então nesse período, quando começou o guarda-volume, você fica, sabe, por mais que você sabe que é isso que você quer, em algum momento você vai se sentir frustrado.
Porque no início é difícil, não entra dinheiro. Exatamente. Você tá fazendo aquilo porque você quer muito, porque assim, você não tá fazendo algo como quando eu era vendedora, que eu ia lá, fazia meu trabalho, ia embora, tal. Não. Então, muitas pessoas até não entendiam, me cobravam, sabe? E daí eu em casa, trabalhando em casa, e pensando, poxa, eu podia estar fazendo outra coisa, né? Mas eu tô aqui. Então, nesses momentos, assim, eu pensava, isso aqui é trabalho mesmo? Isso aqui é um trabalho? Será? E aí eu ficava com isso e acabava me dando aquele medo, mas não um medo de insegurança, mas um medo de assim, precisa dar certo, sabe? Nessas horas, muitas vezes eu pensei em desistir, mas assim, passava muito rápido. Sim. Passava muito rápido. E teve até uma pessoa uma vez que na verdade, assim, é uma amiga minha, não julgo, mas ela me falou, Márcia, será que você não tá seguindo um sonho que não é seu? Ela falou pra mim. E aquilo me fez pensar muito, sabe? Eu pensei, será mesmo? Ficou na minha cabeça. Mas aí analisando, eu percebi que não. Que é algo meu também. O projeto não nasceu de mim, mas eu estou nesse projeto hoje porque eu também sonhei com isso. Então eu estou realizando um sonho meu. Sim. E aí foi até bom que ela me fez essa pergunta e que eu parei para pensar, porque hoje eu tenho certeza, sabe? É algo que eu idealizei também. E como que é para você conciliar toda essa rotina de mãe, mulher, operadora de lives, né, de podcast, com certeza você deve fazer alguma atividade física também. Sim. Você tem que cuidar da casa, do marido, dos filhos, como que é? E ainda cuidar do projeto que é tão grande, né? Sim. É corrido, mas assim, eu não vejo muito essa dificuldade. Eu não sei, eu não consigo assim. Lógico, tem horas que eu não consigo fazer uma coisa porque eu preciso fazer outra. Às vezes eu desfoco, né, de uma coisa que eu tenho que fazer aqui porque eu tô focando em casa ou algo assim. Mas em relação às crianças, por exemplo, não tenho mais essa dificuldade porque eles também já cresceram, eu passei muito perrengue na época que eu trabalhava, né, CLT. Mas hoje que eu faço meus horários, que eu tenho essa liberdade de tempo, que eu tenho essa liberdade geográfica, né, que dá para mim conciliar tudo, é muito mais fácil. Então, eu não reclamo de forma alguma. Para mim, eu vou montando as coisas. Tem momentos que é loucura, mas dá tudo certo. E como você e o Magnum trabalham juntos, com certeza vocês têm também esse equilíbrio, né? De um ajudar o outro, um dar apoio pro outro. Sim, muito, muito. E nesses 4 anos de podcast, qual foi o convidado, assim, mais importante que vocês receberam, que vocês ficaram com muito medo de receber? Teve um que foi o Sheik. Foi o Sheik da Mesquita, né? Que foi bem forte, assim, na hora que ele entrou, ele com aquela roupa, né, de sheik. Uhum. Então, foi bem impactante e foi um dos convidados que deixou o Magnum nervoso, porque é difícil ele ficar nervoso, né? Mas ele ficou naquele dia. Então, foi o Sheik, porque é uma pessoa muito, assim, importante, né? Que você tem que saber como falar com ele, tem tudo isso. E daí também teve o Sérgio Moro que veio, mas depois a gente percebeu que tranquilo, assim, sabe? Super de boa. E foram esses, assim. Acho que o nervosismo, ele faz parte, né, também, porque depende ali do convidado, você fica, meu Deus, o que eu vou falar? Tem que dar certo, né? Exatamente. Você fica preocupado, mas é aquela preocupação não de insegurança, assim, mas de que é algo grande, é algo que, né, precisa dar certo. Sim. E Márcia, você acha que tem alguma coisa ainda que você quer aprender nessa área de audiovisual? Você tem projetos para o guarda-volume? Você pode contar um pouquinho pra gente sobre o que vocês planejam para o futuro? Tem muita coisa.
para aprender, né? Na verdade, nessa área, todo dia você tem que estar se atualizando. Exatamente. Por quê? Porque essa área de criação de conteúdo, ela está mudando todo dia. Você tem que estar acompanhando. Inclusive, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é ver outros criadores, ver outras pessoas, o que elas estão fazendo, como que é. Quando eu assisto uma série, por exemplo, eu presto atenção nos cortes. O corte seco, como é que foi isso? Como é que a câmera tá fazendo? E a música, como que isso influencia? Entendeu? Uhum. Então, presta atenção em tudo isso quando eu assisto uma série, um filme, eu gosto de assistir, às vezes, TV aberta para ver as propagandas, porque ali tá os melhores publicitários, né? Sim. Tá os melhores publicitários. Então, eles sabem o que tem de novo, o que tá mais em alta, o que as pessoas estão querendo naquele momento. Então, ali você consegue ter muitas referências. Nas propagandas que passam ali na hora do Jornal Nacional, entendeu? Sim, são estratégias que perduram durante muitos anos e funcionam, né? A gente vê que a criação de conteúdo, como você mesmo disse, né? O áudio influencia, as cores influenciam, todos os elementos ali, eles vão gerar alguma emoção em quem tá assistindo, né? Isso, inclusive até teve um vídeo que eu mandei pra você, e você falou pra mim, olha, coloca um filtro assim, porque daí vai dar né, vai combinar mais com o vídeo, e é verdade. Então, a gente tem que estar sempre olhando para isso, é uma forma de aprender também. Sim. Você tá acompanhando isso, essas referências. Mas tem muita coisa, e tem muita coisa legal que vai vir pro Guarda. Inclusive, a gente tá com uma novidade aí. E a gente vai falar isso na segunda-feira. Mas usando inteligência artificial, que é o que tem de mais, né? Atual hoje, né? Então, a gente vai usar isso no guarda-volume, a gente vai trazer novidades aí pra galera, vamos mostrar como é que tá o novo site e vamos trazer isso aí. Então, a gente tá sempre se atualizando, sempre. Que legal! E o que você diria para as mulheres que querem começar um projeto no digital, mas que tem vergonha ou que tem alguma dificuldade, assim como você teve dificuldade, que você comentou com a gente, que era um bloqueio e você teve que trabalhar em cima disso. O que você diria para encorajar também essas mulheres que querem começar? Olha, eu diria, e eu sempre digo, eu encorajo bastante, assim, sabe? Tem amigas que eu falo, nossa, você tem todo o perfil, olha o jeito que você se comunica. Você tem que estar na internet, entendeu? Eu acho que quanto antes você entrar, melhor. E eu diria para abraçar. E, sabe, se esforçar, fazer um esforço. Eu passei pelo fogo, né? Pela prova de fogo. Eu tive que ir. Eu tive que me esforçar, eu tive que me colocar na situação para mim conseguir hoje tá aqui, tá falando, né? Tá aqui na mesa conversando também. Eu tive que fazer esse esforço. Então, sim, isso tem que vir da pessoa também. Mas se a pessoa tem o sonho, idealiza e vai em busca, ela continua com isso em mente, ela vai conseguir, uma hora vai dar certo. Pode demorar, para mim demorou muito. Exatamente. Mas vai chegar um momento que vai dar certo. Então não desista, continua, persista e vai. Porque assim, as mulheres, elas têm uma sensibilidade maior também. Sim. Sabe? Para poder estar nas redes sociais, ter um olhar diferente. Então, sim, sabe? Você vai fazer diferença. Você tem uma história para contar, você tem algo para mostrar, para falar. Então, vai. Todo mundo tem. É mesmo. Todo mundo tem alguma coisa que vai servir. Então, é isso. É seguir, persistir e aguentar.
Aguentar o processo. É isso mesmo. Eu creio, assim, que Deus também tem sempre ele age de uma forma muito bonita na nossa vida, mas também nos desafiando, né? Nos deixando desconfortável para que a gente faça ali, tenha uma ação, né? Sempre assim. Todas as vezes que eu tive resposta de Deus, foi na hora do caos, sabe? Foi passando por aquilo. Eu tive, assim, para falar sobre isso, eu não tive meu pai, né? Meu pai faleceu, então não conheci meu pai, ele morreu antes de eu nascer. E a minha vida toda eu ficava assim, por que disso? Por quê? Por quê? Por quê, né? Mas chega uma hora que você tem que agir. Você tem que simplesmente, poxa, é eu comigo, eu preciso ir, eu preciso fazer e eu preciso estar à frente. Deus vai te ajudar, mas Ele quer que você haja, que você faça. E eu acredito que Deus sempre fez isso comigo, Ele sempre ficou me empurrando, Ele me impulsionando, vai que você consegue, vai, entendeu? E muitas vezes a gente fica ali, né, tentando se acomodar, ficar na zona de conforto. Exatamente. Não quero passar por isso, mas Deus tá com você. Deus nunca desiste de nós, né? Deus nunca desiste. E o que você diria para a mulher que você era há 4 anos atrás, cheia de insegurança, cheia de medo, de bloqueios? O que você diria para ela hoje, sendo a mulher que você se tornou hoje? Se eu pudesse encontrar com aquela Márcia de 5 anos atrás, vamos dizer, cara, eu ia abraçar ela, eu ia falar, vai, sabe? Continua que você tá no caminho certo. Vai dar certo, você vai conseguir. E assim, não desista. Você vai passar por momentos difíceis, mas tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E você vai chegar onde você quer. Olha só. Então, eu falo isso porque hoje eu me vejo exatamente como eu me idealizei há 5 anos atrás. E eu achava impossível, achava assim, não sei como que vai acontecer. Mas vamos. E com certeza não para por aqui, né, Márcia? Você deve ter muitas outras ainda metas e planos e ideias e sonhos também que você vai realizar. Claro, com certeza. Ainda não tá nem no começo. Sim. Tá nem no começo. A gente tá só começando. Isso aqui é um projeto que a gente tem muitos planos. Muitos planos, assim, de tornar muito grande, então não só como podcast, mas como um veículo de comunicação com tudo, com o site, com o Instagram, com as redes sociais, né, com o canal no YouTube. A gente pretende também fazer outros canais, então ainda tem muito por vir. Márcia, uma coisa, né? Uma pergunta, né? Você falou um pouco sobre a inteligência artificial, né? Que vocês também utilizam. Tem muita gente que tem preconceito com a inteligência artificial. Você usa bastante para sua criação? Eu uso. Eu falo por mim, porque eu uso muito e eu acho sensacional. Eu acho que a gente não pode querer usar tudo, né? A gente tem que pôr a nossa identidade. Mas como que você usa no seu dia a dia, por exemplo? É que acontece o seguinte, você imagina que eu tenho uma empresa e os meus funcionários são IA, são robôs. Então, eu gerencio eles, eu estou gerenciando. Então, eu crio ali prompts, né, para fazer conteúdo, mas assim, sempre com a nossa identidade, com a identidade do guarda, né? Então, lógico, eu acredito muito, isso é muito bom, é algo que veio assim para ajudar demais os empresários, aquela pessoa que precisa dar conta de várias coisas e não tem tempo, não consegue, porque a inteligência artificial, ela agiliza tudo. Sim. Agiliza, então ela te empodera. Na minha visão, a inteligência artificial, ela empodera
a pessoa, ela não tira o trabalho de ninguém, mas ela empodera, ela me dá poder para mim poder fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. E economizar tempo também, né? Que hoje é o que a gente precisa, né? Isso. Cada vez as coisas estão mais rápidas e cada vez a gente precisa de mais conteúdo, porque eu falo por mim, né? E também imagino que no podcast deve ser assim. Você sempre tem que estar ativo. Você sempre tem que estar ali postando, publicando, aparecendo, engajando, né? Para que você tenha um crescimento no digital, porque senão a gente não vai a lugar nenhum, né? É como se a gente estivesse falando com paredes, né? Isso, inclusive assim, na parte de edição, por exemplo, é uma coisa que demorava muito, assim, você ficar procurando uma imagem, você ficar, sabe, coisas desse tipo, assim, que a inteligência artificial vem pra... Hoje você vai lá no ChatGPT e cria a sua própria imagem, né? Isso é muito legal. Márcia, uma pergunta também sobre o guarda. Aconteceu já alguma coisa que você falou assim, nossa, eu nunca imaginaria que isso aconteceu. Isso foi tão grandioso. Alguém que reconheceu vocês, algum momento que você falou, nossa, eu nunca imaginei que eu ia chegar aqui onde eu cheguei. E aconteceu. E você chegou. Sim, teve muitos momentos que a gente... teve bons, como se diz, retornos, assim. Feedbacks bons. Vários, inclusive, ontem, né, veio uma pessoa, postou nos stories, não sei se você viu. Eu vi. O podcast mais ouvido, né? Isso, ela postou lá nos stories, assim, meus 5 melhores podcasts de 2025, e ela citou o Guarda. Então, junto tava o Beto Ribeiro, tava o Pod People, da Ana Beatriz, e o Guarda tava lá, entre os 5. Daí eu fiquei, nossa, tipo, é um reconhecimento muito grande. É uma pessoa, não sei quem que foi, uma pessoa, né? De fora, né? De fora de Foz. Que postou aquilo ali. Aquilo foi muito gratificante. Comentários nos vídeos, comentários no YouTube, né? Nossa, que podcast, tô adorando, gostei e tal. Essas coisas eu acho que são mais, assim, gratificantes, quando você percebe que sim, que o público tá gostando, que tá dando certo, que é isso. Porque o convidado, a pessoa que vem, e sim, teve vários que chegaram aqui e falaram, nossa, que legal, gostei muito, foi muito bacana, tal. Mas o que a gente precisa mesmo, que é mais importante, é aquilo que dá mesmo autoridade pra gente, aquilo que dá, que emociona de verdade, é quando a pessoa, o público, né? O público reconhece, o público né? reconhece. Isso com certeza deve ser uma satisfação e também uma motivação para continuar. Isso, né? É uma satisfação muito grande. Você vê que o público tá gostando, que o pessoal tá acompanhando, que tá dando certo. Que legal. E você já pensou alguma vez fazer um episódio de casal, alguma coisa que você também esteja na mesa? Sim, já pensei. Até hoje a gente não colocou em prática. Mas eu já pensamos, sim. Seria muito legal, né? Vamos ver. Quem sabe algum convidado que a gente chama, que eu possa participar. Mas, por enquanto, nunca teve. Até porque, como eu disse, eu sempre fui muito de bastidor. Sempre. Agora que você tá... Agora que eu tô começando a me colocar mais à frente, né? E então, pode ser que aconteça. Isso é muito legal, Márcia. É muito bom ver a sua evolução também, né? E acompanhar isso de perto. Eu, como tô acompanhando de perto, eu fico muito feliz também de ver todo esse crescimento, de ver todo esse desbloqueio, né? Sim, inclusive você é uma das pessoas que mais me incentiva, tá? Que mais me coloca pra cima, me fala, vai, tá tudo bem, vai dar certo. E você falou o que eu diria para as mulheres, né? E eu diria uma coisa a mais, sabe? Busca conhecimento. Busca conhecimento, estuda, vai atrás de quem você se conecta. Uma pessoa que você se conecta, que você possa aprender, que você possa melhorar tanto a sua comunicação, como o seu conteúdo, tudo. E uma das pessoas é você, que faz isso muito bem, né? Que você tem o seu método.
O Viralize-se. Eu sempre falo na comunidade, inclusive, do Viralize-se, que conhecimento é poder. Isso né? aí. Então, a partir do momento que você adquire conhecimento, você também está se empoderando de algum jeito, né? E essa é uma das coisas que eu aprendi com você, tá? Então, assim, nesse sentido eu digo, busca conhecimento, porque eu aprendi com você. Sim. E isso é uma das coisas que empoderam. Sim, eu também aprendi muito com você, Márcia. Eu fico muito feliz dessa conversa, desse podcast, ter acontecido desse episódio, né? E eu tô muito grata, mais uma vez, e também agradeço pelo estúdio, né? Que o Guarda Volume é um grande apoiador desse projeto, né? Que é o podcast Mentes Criadoras. Eu fico muito feliz e honrada e grata. Tenho certeza que muitas mulheres também devem ter amado esse episódio, porque você falou muitas coisas aqui que eu também me identifiquei, porque no meu começo eu também tinha muito medo do que falar, medo de errar na câmera. Eu também não sabia nem segurar o celular para gravar o vídeo, né? Então. E a gente vai aprendendo, a gente vai se desafiando. E é isso, acho que esse projeto é também sobre isso, né? Para que as mulheres desbloqueiem muitas coisas que precisam ser desbloqueadas para nossa evolução. É um start, você mostra isso, você traz isso muito... você traz isso, assim, sabe? De mostrar que vai, só vai. Sim, tenta, né? Tenta. Começa, né? E isso é muito legal. Então, eu tô muito feliz também, agradeço de poder ter participado, de poder estar aqui. Esse é só o primeiro de muitos. Pela parceria com o Guarda Volume, a gente tá sempre aqui, disponível. E, eu quero deixar um convite aqui para, primeiro, se inscrever nesse canal, Mentes Criadoras, se inscrever, compartilhar, porque é um canal que está começando agora. Está começando agora, então ajude, compartilhe, faça seu papel, sua parte e ajuda esse canal. E também vai lá no Guarda Volume, se inscreve, né? Assista, acompanha lá o conteúdo, vai no Instagram, tudo, é isso aí. Sim, eu vou deixar aqui embaixo para todo mundo que quiser acompanhar, né, o Guarda Volume, ver o trabalho da Márcia de perto e também acompanhar as redes sociais do Guarda Volume, tá aqui na descrição. Quero fazer um convite também para todas as mulheres que estão nos assistindo, para que entre na comunidade criadora, que é a nossa comunidade do Viralize-se, onde o treinamento vai ser para você que quer aprender a editar, a gravar e a produzir conteúdo. Muito obrigada a todas que assistiram até aqui, agradeço do fundo do meu coração a todas que assistiram esse episódio. Esse é o primeiro de muitos episódios. Vamos ver na semana que vem qual mulher inspiradora nós vamos trazer aqui para essa conversa. E meu muito obrigada a todas.